sábado é dia de histórias e a gente faz isso com muito gosto. Afinal de contas, sábado a gente desacelera daquela rotina, daquela correria do dia a dia para ouvir e contar boas histórias. Aliás, a edição de hoje começa daqui, da Praça Presidente Vargas, bem de frente da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Afinal de contas, faça aí, pense rapidinho comigo. Imagina quantas histórias todo esse local guarda, quantas memórias, quantos fatos de fato se passaram por aqui. Aliás, praça é local de pessoas se encontrarem, de bater aquele papinho, mesmo que rápido, e, obviamente, contar as suas histórias. No quadro Na Sua Casa de hoje é diferente, porque estamos vivenciando um momento diferente. Se pensarmos que a Semana Santa se encerrou agora, neste sábado, com uma programação tão especial que ainda segue durante o dia de hoje aqui mesmo, na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, e amanhã, Páscoa, um dia tão importante para nós, católicos cristãos. E é sobre este tema que a gente vai falar no quadro de hoje, no quadro Na Sua Casa, falando sobre isso, sobre essa temática e sobre as tradições que ainda se mantêm firmes e fortes no momento de muita reflexão, que passamos pela Quaresma e agora a gente traz aqui na Páscoa, que é celebrada amanhã, portanto, domingo. Vem comigo que a gente vai começar a contar essa história com convidados especiais, com os freis que fazem essa obra aqui para Pato Branco e para toda a região, através das ações realizadas pela Ação Franciscana. Vamos com a gente. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Um final de semana importante que o quadro Na Sua Casa está na casa de Deus. E é com o Frei Paulo com quem a gente começa a falar sobre este final de semana importante que culmina com uma quaresma onde nós, cristãos, concentramos muitas das nossas reflexões. O que representa para a gente esse final de semana, Frei? Cada vez que a gente vai à missa e tem uma uma parte importante da missa, fala mistério da fé. Normalmente o pessoal pensa que o mistério é como o pão se transforma em corpo do Senhor e o vinho se transforma em sangue. Não, não é. O mistério da nossa fé, que a gente celebra a cada missa, é a morte e ressurreição de Jesus. Então toda missa é Páscoa, toda missa. Uma vez por semana tem a Páscoa semanal, então é o domingo, o dia do Senhor. E uma vez por ano, a grande Páscoa, a solene Páscoa. Então, nossa vida na Igreja Católica é uma vida a partir do mistério da nossa fé. É uma vida pascal. Nós somos seres dominicais. Então, por isso que não combina com a gente a tristeza, o luto, a derrota, não combina conosco. Nós somos alegres, nós temos a alegre notícia da ressurreição, mistério da nossa fé, morte e ressurreição de Jesus. E todo esse trabalho que foi feito durante a Quaresma, principalmente, culminando com a Páscoa, obviamente no domingo, todas essas reflexões que foram feitas e o nosso assunto principal é realmente isso, de manter este tema e manter as tradições que ao longo dos anos ainda existem. Como que o cristão deve manter isso? O senhor acredita que estamos no caminho? É isso mesmo? A Quaresma também é uma outra compreensão que entrou, é sempre tida assim como um tempo triste. Isso. Como um tempo de recolhimento, de penitência, e de fato é. Mas a Quaresma, antes de tudo, é uma catequese batismal. Aliás, na tradição cristã, na noite do sábado, na noite do sábado, da vigília pascal, era onde as pessoas eram batizadas. Então, todos os domingos da Quaresma, os dias todos da Quaresma, é uma catequese batismal. Por isso a gente ouve os evangelhos na perspectiva de conhecer mais Jesus Cristo e dizer, eu quero essa vida.
Então a quaresma é um tempo bonito e a gente vê que todos os exercícios quaresmais, a oração, a esmola, o jejum, a penitência, levam a gente a um compromisso maior. E é bonito a gente perceber o vigor da igreja da decisão. É isso mesmo que eu quero. Então na Páscoa a gente diz, olha, quem já é batizado, renova o seu batismo. Vela na mão, fala, creio, creio. É bonita a celebração de hoje à noite. Creio, creio, renuncio, renuncio. E a gente renova o nosso batismo. Por isso, depois da Páscoa, a igreja tem um novo vigor. É possível afirmar, pelo menos é uma impressão minha pessoal, estive durante as celebrações da semana aqui na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, de muitos jovens buscando e retornando à casa de Deus. Me parece ser mais vívido, principalmente nesse período. Procede, Frei? A gente fica feliz também de ter essa percepção, que a mensagem de Jesus Cristo ela é sempre atual. Então, embora existam as orações tradicionais, e é bom que haja essa recordação de um passado vivo e vigoroso, mas também a participação juvenil. Então a mensagem do Evangelho, ela responde a muitas dúvidas dos jovens. Então se o jovem prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, ele vai encontrar ali muita sabedoria para as angústias que vive. Então às vezes a gente percebe também com tristeza crescer o número de jovens depressivos, jovens que vão perdendo o sentido de viver e encontram na religião, na mensagem de Jesus Cristo, na mensagem da alegria da ressurreição, um bom itinerário de vida. A presença franciscana pelo Brasil e pelo mundo é muito grande. Talvez a gente, aos poucos, vai ainda conhecendo tudo isso, toda essa estrutura. Mas a partir do senhor, Frei, dessa sua experiência, viajando o Brasil, viajando o mundo, através da sua vocação e trabalho realizado, como que se diferencia nas regiões? Porque a gente fala aqui da região sul, na Quaresma, na Sexta-feira Santa principalmente, não se podia varrer a casa, por exemplo. Se respeita muito isso. É normal em outras regiões? As manifestações são diferentes de acordo com os lugares. Então, mesmo na comida. Então, no dia da Sexta-feira Santa, Sim. Por exemplo, em Minas, de onde eu nasci, o jejum é respeitado. Claro que é. Na Baixada Fluminense, onde tem muitos mineiros também, mas é dia de comer canjica, por exemplo. É dia de comer canjica com amendoim. Então, são costumes muito diferentes. Importa que nesse tempo a gente note diferenças. E até o comportamento das pessoas. Então, música, dança, a comida, o jeito de até o jeito de acordar mais cedo. Parece-me que agora cresceu aí o número de pessoas que acordam 4 horas da manhã para rezar. Então esses outros levantam cedo, tem missa às 6 horas da manhã, coisas que ordinariamente não tem. Então todos esses costumes são diferentes em diversos lugares, mas existe assim uma mesma intenção, de dar qualidade para aqueles dias. A Quaresma tem o seu quê de diferente, assim. E é preciso que a gente experimente isso. A nossa vida foi ficando muito pasteurizada. É muito triste quando você vai num lugar e é a mesma música que está tocando, é o mesmo sanduíche que você está comendo, não tem diferença nenhuma. Então essa pasteurização matou um pouco aquilo que faz parte da nossa vida, que é a criatividade, a contribuição criativa de cada povo, de cada cultura, no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir. Hoje está muito pasteurizado, muito igual. E isso, então, anula aquela diversidade que é tão boa. É sinal de Deus, a diversidade, é só olhar a natureza. Mais ou menos parecido, certa ocasião, viajando lá pelo Espírito Santo, então nós entramos numa grande área de reflorestamento. E era lindo, o cheiro, o frescor, era lindo. Mas 5 minutos andando ali já não era tão lindo assim, porque era tudo muito repetitivo, eucalipto, 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 eucalipto. Eles são iguais na grossura, são iguais no tamanho. Então já perdeu a graça. Ao passo que quando você entra pela Mata Atlântica, vai visitando nos lugares onde tem ali, nós temos casa, né, no litoral, seja no Espírito Santo, seja aqui em Santa Catarina, então a diversidade, o verde diferente,
a forma das árvores. Então, essa diversidade é sinal criativo de Deus. Aliás, nessa quaresma, fizemos a campanha da fraternidade com esse olhar para a ecologia. Então, diante dessa diversidade, a gente se torna mais cuidadoso, mais atento. É importante isso também. Frei Augusto, obrigado por atender a gente também. Que importância tem esse final de semana, sobretudo hoje, que tem uma programação bem extensa, sábado, né? E amanhã, Páscoa. Aproveitando sua mensagem de Páscoa através aqui da Rede Selinalta de Comunicação. Paz e bem, Jonas, obrigado pelo convite. É uma alegria participar deste quadro da nossa TV da Rede Selinalta. Para nós, cristãos, franciscanos, para nós batizados, a celebração da Semana Santa, hoje a celebração da Vigília Pascal tem uma grande importância. Nós que durante toda a quaresma nos preparamos para bem vivenciarmos este momento, esta celebração, hoje então chegamos na Vigília Pascal, dia em que renovamos as nossas promessas batismais, dia em que anunciamos a ressurreição de Nosso Senhor, dia em que desejamos aos nossos irmãos e irmãs uma feliz ressurreição, uma feliz Páscoa. Então, para nós, a Páscoa ela não termina na morte com a Sexta-feira Santa, ela tem o seu complemento com então essa Vigília Pascal, com o domingo da ressurreição. E nós celebramos com muita fé, com muita alegria. Jesus ressuscitou. Assim nós podemos crer e nutrirmos uma esperança no amanhã, em nosso futuro. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Sua reflexão, Frei, para esta Páscoa. Páscoa é a mensagem da alegria. O Senhor ressuscitou. A morte não tem a última palavra. Então, nossa vida muitas vezes pode ser marcada por experiências tristes, por desamparo, desilusão. A gente vê assim muitos sinais de morte. Mas nós que cremos na ressurreição do Senhor, com Ele somos vitoriosos. Frei, obrigado por receber a gente. E a sua mensagem que possa realmente perpetuar nesta Páscoa. O quadro na sua casa tem esta essência mesmo de visitar, e hoje estamos num lugar mais do que especial para reforçar o quanto importante é mantermos vivo a fé e a nossa espiritualidade num momento como esse. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia